Havia algo de peculiar naquela casa. No coração de um bairro tranquilo, entre vizinhos que se cumprimentavam cordialmente e crianças que brincavam na rua, um segredo antigo permanecia oculto. Era apenas um poço, esquecido no quintal da nova casa. Um detalhe inofensivo, que não despertou preocupação. Mas conforme os dias passavam, pequenos ruídos emergiam das profundezas. Quer saber o que realmente se esconde nas sombras deste poço? Não deixe o mistério escapar. Inscreva-se no canal e acompanhe esta história até o fim. O pior ainda está por vir, e você não vai querer perder. Os vizinhos diziam que aquele bairro era seguro, que nada de ruim jamais acontecia ali. Mas talvez o perigo nunca estivesse do lado de fora. Talvez ele sempre tivesse estado ali, esperando, no fundo do poço. A casa era perfeita. Ao menos foi o que Marcos pensou quando assinou os papéis da compra. Localizada em um bairro tranquilo, cercada por vizinhos amigáveis e ruas limpas, parecia o lugar ideal para recomeçar. Depois do divórcio, tudo o que ele queria era paz. Ele se mudou em uma terça-feira, trazendo apenas o essencial: alguns móveis, livros e sua cadela, Mel. Enquanto descarregava as caixas, percebeu algo no fundo do quintal. Uma tampa redonda de ferro, enferrujada pelo tempo. Um poço. Estranho. A imobiliária não mencionou nada sobre isso. Curioso, ele se aproximou e tentou erguer a tampa. Pesada. Muito mais do que ele esperava. Sentiu um cheiro estranho ao redor, como terra molhada misturada com algo mais apodrecido. Mel rosnou, os pelos do dorso eriçados. "Que foi, menina?" A cadela recuou, olhando fixamente para o poço. Por um momento, Marcos sentiu um incômodo no estômago, uma sensação de que algo não estava certo. Mas ele afastou o pensamento. Nos dias seguintes, ele tentou ignorar o poço. O foco era se adaptar à nova rotina. Os vizinhos pareciam gentis. Dona Lourdes, uma senhora que morava ao lado, trouxe um bolo de boas-vindas. O casal da casa da frente acenava todas as manhãs quando ele saía para o trabalho. Tudo era normal, exceto pelo poço. Ele começou a notar detalhes incômodos. O cheiro estranho parecia piorar à noite. Havia umidade na terra ao redor, mesmo sem chuvas recentes. E então vieram os sons. No início, pensou que fosse coisa da sua cabeça. Um ruído baixo, abafado, algo que lembrava um sussurro distante. Certa noite, acordou com Mel latindo desesperada. Correu até o quintal e a encontrou parada diante do poço, o corpo tenso, os dentes à mostra. O cheiro era mais forte do que nunca. E havia algo mais. Um som vindo de dentro do poço. Algo como uma respiração pesada. Marcos congelou. Sentiu o coração acelerar. Ele queria dizer a si mesmo que era o vento, que era um animal, qualquer coisa. Mas ele sabia que não era. No dia seguinte, decidiu perguntar aos vizinhos sobre o poço. A reação deles foi estranha. Dona Lourdes evitou o assunto, dizendo apenas que sempre esteve ali. O casal da frente trocou olhares rápidos antes de mudarem de assunto. Foi quando ele percebeu. Todos sabiam de algo, e ninguém queria falar sobre isso. Naquela noite, teve um sonho. No sonho, ele estava diante do poço. A tampa estava aberta. Algo lá dentro o chamava. E quando ele olhou para dentro, viu algo que não conseguia descrever. Apenas sentiu um terror profundo. Acordou suando frio. O som ainda ecoava em seus ouvidos. Um sussurro rouco, arranhado. "Desce." Marcos sabia que precisava descobrir a verdade, mas temia que, quando descobrisse, fosse tarde demais. A casa de Marcos parecia cada vez menor desde que ele descobrira o poço. Ele tentava manter sua rotina, mas havia algo naquele buraco escuro e profundo que o chamava. Nos dias seguintes à descoberta, ele se pegou indo até lá repetidamente, como se estivesse hipnotizado pela sua presença. A primeira coisa estranha aconteceu na segunda noite após a descoberta. Gabriel estava deitado na cama quando ouviu um ruído baixo vindo do quintal. Era um som abafado, como um sussurro carregado pelo vento. Ele tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. Mas o som persistia. Ele levantou-se devagar e caminhou até a janela. O poço estava lá, uma boca escura no meio do gramado mal iluminado. Não havia nada ao redor, mas ele teve a sensação incômoda de que algo dentro do poço estava olhando de volta para ele. Na manhã seguinte, Marcos decidiu que precisava investigar mais. Pegou uma lanterna e foi até o poço. O ar ali estava diferente, mais frio do que o restante do quintal.
Ele apontou a luz para dentro do buraco e tentou enxergar o fundo, mas a escuridão parecia engolir a claridade. De repente, ouviu um barulho lá dentro, algo parecido com um arranhão, seguido por um leve estalo. Seu coração disparou. Ele recuou um passo e quase tropeçou. Não havia vento, mas sentiu um arrepio subir por sua espinha. Decidiu colocar um balde amarrado a uma corda e descê-lo lentamente. Quando o puxou de volta, encontrou apenas um pouco de lama e folhas molhadas. Mas havia algo mais. No fundo do balde, um pequeno pedaço de pano esfarrapado. Parecia antigo, sujo, e tinha um cheiro estranho, como de umidade misturada com algo podre. Marcos passou o dia inquieto. Tentou ignorar o poço e focar em outras coisas, mas sua mente sempre voltava para aquele buraco. À noite, mais uma vez, os sussurros vieram, mas desta vez estavam mais altos. Pareciam palavras, mas eram incompreensíveis. Ele tapou os ouvidos, deitou-se e forçou-se a dormir, mas os sussurros continuaram ecoando em sua mente. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. A eletricidade na casa oscilava sem motivo. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Uma noite, Marcos encontrou a porta dos fundos aberta, apesar de ter certeza de que a trancara. O pior, porém, aconteceu quando ele encontrou pegadas de lama que vinham do poço e terminavam bem em frente à sua porta. Determinado a entender o que estava acontecendo, Marcos resolveu ir mais fundo. Comprou uma câmera com visão noturna e amarrou-a a uma corda, descendo-a pelo poço. O que viu através da tela quase o fez derrubar o aparelho. No fundo do poço, entre pedras e lama, havia algo se mexendo, algo grande. E então, uma mão esquelética apareceu na tela por uma fração de segundo, antes da imagem escurecer completamente. Marcos puxou a câmera de volta e correu para dentro de casa, ofegante. Ele precisava sair dali. A noite se arrastava lenta, como se o tempo se recusasse a passar naquela casa. Marcos tentava dormir, mas as batidas suaves e cadenciadas vindas do poço ecoavam em sua mente. Ele olhava para o teto, sentindo o peso de um segredo que parecia se enraizar em sua própria pele. Na manhã seguinte, decidiu que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Pegou uma lanterna e uma corda e foi até o poço. Seu coração batia acelerado enquanto ele enrolava a corda em torno do pilar mais próximo. Com uma respiração profunda, desceu lentamente, o cheiro de umidade e terra invadindo suas narinas. Conforme descia, viu marcas estranhas nas paredes de pedra. Pareciam símbolos antigos, riscados de forma irregular. A cada metro que descia, a escuridão se tornava mais densa, até que seus pés tocaram o fundo. O chão era de terra batida, mas o que realmente chamou sua atenção foi um pequeno alçapão de madeira no centro do poço. Tremendo, ele se abaixou e puxou a tampa. Um cheiro de podridão subiu de imediato, fazendo seu estômago revirar. Dentro do buraco, ele viu uma escada de pedra descendo ainda mais. O ar estava pesado, como se algo o observasse. Mesmo com o medo crescendo em seu peito, Marcos sabia que não poderia recuar agora. Desceu. Cada degrau parecia levá-lo mais fundo na história sombria daquela casa. Então, ele chegou a um corredor subterrâneo, iluminado apenas pela sua lanterna trêmula. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos, algumas pequenas, outras enormes. O silêncio era absoluto, mas não durou muito. De repente, um sussurro percorreu o ar, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, sem formar palavras compreensíveis. Marcos sentiu um arrepio na espinha. A lanterna piscou. O sussurro ficou mais alto. E então, ele saiu dali imediatamente. Subiu correndo as escadas, subiu o mais rápido que pôde pela corda e, por fim, saiu de dentro do poço. Totalmente atormentado pelo que passou, voltou para casa para se recompor. Na manhã seguinte, Marcos ainda pensava em tudo o que passou e riu. Pensou que ele estava sendo sugestionável e dizendo que não passava de sua imaginação influenciada pelo medo. Mas ao mesmo tempo não deixara de pensar no que sentiu enquanto esteve lá embaixo. Depois daquele dia, Marcos não quis mais saber nada sobre o poço. Passava as noites em claro, suando frio. Ele já não sabia quanto tempo havia passado desde que tudo começara. O poço no quintal havia sido sua única obsessão. O buraco se tornara um espelho distorcido de sua própria mente.
profundo, impenetrável e repleto de algo que ele não compreendia. As noites eram povoadas por sussurros e os dias por sombras que pareciam se esticar além do que era natural. Decidido a entender o que estava acontecendo, Marcos começou a pesquisar sobre a história da casa. Descobriu que a propriedade pertencia a uma família antiga da região, mas os registros eram incompletos. Alguns documentos estavam desaparecidos, outros continham informações rasuradas. Foi então que encontrou um relato enterrado entre os papéis. O poço não era um simples reservatório de água. Ele havia sido usado para rituais. Pessoas haviam sido jogadas lá dentro, não para morrer, mas para servir. O texto falava de vozes que chamam aqueles que podem ouvir e de uma fome que não pode ser saciada. O que quer que estivesse lá embaixo nunca havia partido. O terror de Marcos atingiu o auge quando leu a última frase do manuscrito. Quando o poço chamar, não olhe para dentro, pois ele olha de volta. Diante de tudo isso, Marcos tomou uma decisão. Fecharia o poço. Pegou os sacos de cimento, tábuas e reuniu todas as ferramentas que encontrou. Mas quando chegou ao quintal, algo nele poço o chamava, seduzia, puxava aqueles que ousavam se aproximar. Então decidiu que era hora de enfrentar o que o poço escondia. Desceu novamente, bem devagar, sentindo o ar ficar denso, pegajoso. O escuro parecia ganhar forma, tocando sua pele como línguas de uma criatura faminta. Quando sua lanterna capturou algo lá embaixo, ele perdeu o controle. O rosto que viu não era o seu, mas também não era completamente estranho. Antes que pudesse reagir, a corda arrebentou e ele caiu. Marcos acordou em um lugar que parecia ser sua casa, mas algo estava errado. O cheiro do ar era diferente. Os móveis tinham sutilmente formas estranhas, como se fossem sombras de si mesmos. Ele tentou ligar para alguém, mas o telefone não dava sinal. Saiu para a rua e se deparou com um bairro igual ao seu, mas sem vida. As casas estavam vazias. As ruas, silenciosas. No reflexo das janelas, via uma versão sua que o encarava com olhos vazios. Os sussurros nunca cessavam. As paredes pareciam pulsar como se fossem carne viva. O horror agora não estava apenas dentro dele. Estava em tudo ao seu redor. Ao voltar para casa, viu um bilhete na mesa. A caligrafia era sua, mas ele não lembrava de ter escrito. Você pediu para esquecer, mas o poço nunca esquece. E depois desse dia, Marcos nunca mais foi visto. Meses depois, uma nova família se mudou para a casa. E claro, o poço chamou a atenção. O pai, Ricardo, pensando no perigo para as suas filhas, tentou tampá-lo. Durante a noite, sonhou com um homem chamando por ajuda lá de dentro. Pela manhã, encontrou um bilhete preso à sua porta, com caligrafia instável. O poço nunca esquece. Mas ele não pensou muito sobre isso e seguiu seu dia. Porém, depois desse dia, Mariana, a filha mais nova da família, foi a primeira a ser atraída. Suas madrugadas eram marcadas por sonhos intensos, nos quais vozes antigas a chamavam pelo nome. Ela acordava sempre com uma sensação de vazio, como se algo estivesse se alimentando de sua energia, sugando sua vitalidade noite após noite. O pai, Ricardo, tentando manter a sanidade, decidira resolver o problema de vez. Com uma lanterna e uma corda, resolveu descer ao poço, assim como havia feito Marcos, o morador anterior, para descobrir o que havia no fundo. A descida foi sufocante, e a escuridão parecia viva ao seu redor. Quando seus pés tocaram o chão lodoso, ele sentiu algo se mover na água rasa. A luz da lanterna refletiu algo que não deveria existir. Rostos, múltiplos, distorcidos, espectros de antigas vítimas que ali pereceram. O medo lhe travou os músculos, e então, uma mão espectral emergiu da água, puxando-o para baixo. Lá em cima, Mariana e sua mãe, Clara, ouviam os gritos, e o desespero as fez correr para fora de casa. Mariana, num ato impensado, segurou a corda e tentou puxar o pai de volta. A mãe ajudou, mas o que subiu não era mais Ricardo. Algo saíra do poço junto com ele. Seus olhos não tinham vida, sua pele estava acinzentada, e seu sorriso era algo que nenhuma criatura humana poderia reproduzir. Ele falou, mas sua voz era um eco distorcido. Agora sou parte deles, e logo vocês também serão. Clara e Mariana correram para dentro de casa, trancando portas e janelas, mas sabiam que nada daquilo adiantaria, não contra algo que não pertencia a este mundo. Então,
decidiram fazer a única coisa que poderia dar um fim àquilo: destruir o poço. Armadas com gasolina e um isqueiro, as duas se aproximaram com o coração disparado. O pai, ou o que restara dele, as observava do outro lado do quintal, rindo baixo, como se soubesse que aquilo não funcionaria. Quando Clara jogou o fósforo, as chamas engoliram o poço. Mas o que aconteceu em seguida foi pior do que qualquer coisa que imaginavam. O poço gritou. Não era apenas madeira e terra queimando. Eram vozes, centenas delas, agonizando em um único coro de dor. Mariana caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos, enquanto Clara recuava, vendo o fogo formar silhuetas retorcidas no ar. O chão tremia. A casa se desmoronava ao redor delas. Mas então, algo aconteceu. A silhueta de Ricardo, agora irreconhecível, pareceu hesitar. Ele olhou para a família como se por um breve instante tivesse recuperado a consciência. "Corram!" ele gritou, antes de ser tragado para dentro das chamas. E elas correram. O incêndio consumiu não apenas o poço, mas a própria casa. Os bombeiros chegaram a tempo de encontrar Clara e Mariana em choque na calçada, mas não houve explicação plausível para o que aconteceu naquela noite. Oficialmente, um vazamento de gás causara a explosão, mas as duas sabiam a verdade. Dias depois, ao passarem pela rua destruída, Clara sentiu um arrepio. Mariana segurou sua mão e sussurrou: "Não acabou." E, em meio às cinzas, a forma de um novo poço começava a se formar. Gostou da história? O horror está apenas começando. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que não tem medo do escuro. Inscreva-se para mais histórias que vão perseguir sua mente por muito tempo.